Como lidar com gente difícil e problemas, sem perder a calma. 7 lições estoicas. Quando você se torna inabalável, o mundo deixa de ser uma ameaça. Há dias em que parece que tudo te testa. O trânsito que não anda, o olhar atravessado, a mensagem não respondida. Às vezes, nem é o fato em si, é o que ele ativa. Um lugar interno que já estava frágil, já estava sensível, e então você explode, ou se retrai, ou simplesmente sente que perdeu o controle sobre si. Não é apenas frustração, é a sensação incômoda de estar sempre à mercê dos outros, das situações, dos imprevistos, como se qualquer detalhe tivesse o poder de roubar sua paz. Mas no fundo, o que você deseja não é o controle dos eventos, é o domínio de si. O que você busca não é que o mundo mude, é que sua frequência interna não se quebre diante dele. É sentir que, aconteça o que acontecer lá fora, há um centro dentro de você que permanece firme, há um chão, há um ponto de retorno. Sêneca dizia: é grande aquele que usa a razão para dominar o que não pode controlar. E talvez o que você esteja precisando agora não é de mais força, mas de mais lucidez. Não é de mais esforço, mas de mais espaço interior. Um espaço onde a sua resposta seja maior que o seu impulso, onde sua calma seja mais forte que o caos. E se além da filosofia, você sente que a ansiedade tem feito morada demais dentro de você, se o seu corpo já não relaxa, se sua mente corre mais rápido do que deveria, então talvez seja a hora de começar por dentro. No primeiro link da descrição, você encontra o e-book Ansiedade sob Controle, um conteúdo pensado com profundidade para quem sente que perdeu o ritmo interno, mas quer reencontrar o eixo. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. E esse vídeo é sobre isso, sobre 7 regras que não foram criadas para te deixar frio, mas para te tornar livre. Regras que, quando aplicadas, blindam sua frequência emocional, resgatam seu poder de escolha e transformam provocação em presença. Se esse caminho ressoa com o que você tem buscado, eu te convido a se inscrever neste canal, curtir esse vídeo e ativar as notificações. Não por obrigação, mas porque talvez neste espaço você encontre algo que te devolva o que o mundo tentou roubar, o seu centro. Vamos juntos, porque ser inabalável é uma prática. E começa agora. Lição 1. Escolha suas batalhas com sabedoria vibracional. Nem todo desconforto é um convite para reagir. Nem toda irritação merece resposta. Às vezes, o que fere não é o fato em si, mas a decisão inconsciente de se envolver em tudo. E quando você se envolve em tudo, se dispersa, se esgota e chega ao meio do dia, sentindo que sua energia foi embora, não com grandes crises, mas com pequenos desgastes acumulados. Há uma sabedoria que nasce com o tempo, a de reconhecer que não vale a pena gastar flechas com sombras, porque o que provoca nem sempre tem peso, nem sempre tem raiz. Às vezes é só barulho, e reagir a todo barulho é viver em desequilíbrio, é viver em alarme constante, é viver no modo de defesa, mesmo quando não há ataque real. Os estoicos sabiam disso. Por isso cultivavam um discernimento fino, o de saber o que merece sua atenção, o que pode ser ignorado e o que precisa ser transformado. A técnica dos 3 filtros estoicos nasce desse discernimento. Diante de qualquer incômodo, pergunte-se: isso é essencial? Isso está sob meu controle? Isso é verdade? Se a resposta for não para 2 ou mais filtros, talvez o silêncio seja a melhor resposta. A sabedoria vibracional não é passividade, é presença. É saber onde sua energia é bem investida. É perceber que há forças que crescem quando você reage e morrem quando você ignora. É saber que sua frequência é sagrada demais para ser gasta com o que não edifica, com o que não constrói, com o que não te leva a lugar nenhum, exceto de volta ao mesmo ciclo de desgaste. Escolher suas batalhas é uma forma de escolher sua paz, é uma forma de manter o que é essencial preservado. E ao fazer isso, você não se torna frio,
você se torna inteiro. Você se torna seletivo com aquilo que acessa a sua alma, porque só quem conhece seu valor escolhe com o que não vale mais brigar. Lição 2. Respire antes de interpretar. Nem tudo que te afeta é o que parece ser. A maioria das mágoas nasce de uma pressa invisível. A de interpretar sem respirar, a de tirar conclusões enquanto o coração ainda pulsa rápido, enquanto a mente ainda está em alerta, enquanto o corpo ainda carrega o eco da última tensão, e nesse estado, a verdade se distorce. A paz escapa, a sabedoria se perde. Epicteto diria que a liberdade não está no que acontece, mas em como você responde. E para que a resposta seja livre e não automática, ela precisa de espaço, de ar, de pausa, de presença. A neurociência já provou. Entre estímulo e reação, há um intervalo que pode ser treinado. 3 segundos. Apenas 3 segundos. É o tempo necessário para que o córtex pré-frontal tome o lugar do impulso emocional, para que você não apenas reaja, mas escolha. Respirar antes de interpretar é escolher clareza. É decidir que sua paz vale mais que o orgulho, que sua lucidez vale mais que a pressa, que sua integridade vale mais que a última palavra. É entender que o que parece urgente, muitas vezes não é, que o que parece ofensa, muitas vezes é só ruído, que o que parece pessoal quase nunca tem a ver com você. A mente que respira antes de reagir transforma trovões em aprendizado, porque respiração é mais do que ar entrando e saindo. É uma ponte. Uma ponte entre o que você sente e o que você decide fazer com isso. É nesse espaço, entre o impacto e a resposta, que a liberdade mora, que a consciência desperta, que o estoico se forma. E se você sente que tem sido refém dos próprios impulsos, talvez seja a hora de desacelerar, de perceber antes de julgar, de sentir antes de interpretar, de respirar antes de responder, porque às vezes a única coisa que te separa da paz é uma respiração consciente. Lição 3. Cuidado com a irritação silenciosa que você normalizou. Há incômodos que não gritam, não exigem, não quebram a rotina, mas mesmo assim corroem, como gotas constantes batendo sempre no mesmo ponto. No começo, quase imperceptíveis. Com o tempo, insuportáveis. É essa a natureza da irritação crônica, silenciosa, persistente e normalizada ao ponto de parecer parte da personalidade. Mas não é. Ela é sintoma de algo que ficou, de algo que nunca foi resolvido, de algo que se acumulou dentro e agora escorre sem aviso. Sêneca já alertava: nada é mais digno de desprezo do que quem se perturba com ninharias. Mas e quando as ninharias se tornam padrão? Quando cada pequeno ruído vira tensão? Quando o toque do celular, o olhar atravessado, a mensagem mal escrita acendem um incômodo que parece desproporcional? A verdade é que o problema não está na gota, está no mármore, já trincado, já fragilizado. O estoicismo nos chama a observar esse desgaste com coragem, a fazer um inventário sincero. O que, no seu dia, tem drenado sua energia emocional sem que você perceba? Quais situações, pessoas ou ambientes te tiram do centro? Não de uma vez, mas aos poucos. A irritação crônica é um pedido do corpo por limpeza emocional, por presença, por decisão de parar de engolir o que nunca deveria ter sido aceito. E não, isso não se resolve com frases feitas ou com tentativas de ser sempre positivo. Se resolve com lucidez, com discernimento, com prática. Transmutar pequenas tensões em escolhas conscientes. Perceber onde você se encolhe e, com gentileza, se reposicionar. Porque se você não cuida do que te irrita em silêncio, um dia o grito virá sem aviso. Mas se você escuta agora, talvez ainda possa evitar a tempestade e reencontrar, gota por gota, a serenidade que um dia escorreu de você. Lição 4. Proteja sua manhã como território sagrado. Há um instante do dia em que tudo ainda está em silêncio, onde o mundo ainda não te cobrou, onde sua alma ainda está limpa de estímulos externos. Esse instante é a sua manhã, mas, muitas vezes, ela é entregue ao caos
antes mesmo de ser sentida. A primeira luz que toca seus olhos é a da tela. A primeira voz que te fala não é a sua, é a do mundo, do feed, das notificações, da urgência que não nasceu em você, mas que mesmo assim toma sua atenção. Entregar a primeira hora do dia ao celular é permitir que o mundo molde sua vibração. É começar o dia de fora para dentro. É esquecer que existe uma direção que só se revela no silêncio. A manhã foi feita para ser território sagrado, um espaço onde você ancora sua presença, onde escolhe o tom da sua vibração, onde respira antes de correr, onde se lembra de quem é antes de ser exigido. O estoicismo não nos pede controle sobre o externo, pede consciência sobre o interno. Começar o dia perguntando: qual valor me guia hoje? É mais que uma prática. É um ato de soberania, um lembrete de que você pode entrar no mundo com intenção, não apenas com reação. E nesse espaço entre o despertar e o mundo mora o seu poder. A técnica estoica de reservar 20 minutos para o silêncio, para a respiração e para a reflexão não é sobre ritual, é sobre ritmo, sobre não permitir que o tom do dia seja ditado por ruídos. É sobre afinar sua mente como se afina um instrumento. Porque o modo como você entra no dia define a música que você vai tocar. E se você sente que a ansiedade já te espera ao acordar, que seu corpo já desperta em estado de alerta, talvez seja a hora de recuperar esse território perdido. Sua manhã é um espelho, e o reflexo que ela te dá é aquele que você permite. Então, ao despertar amanhã, antes de abrir o mundo, abra-se para o silêncio, para a intenção, para aquilo que te devolve ao centro. Porque é na forma como você começa que o dia encontra seu eixo. Lição 5. Pare de dar poder a quem não constrói nada em você. Nem toda opinião merece morada dentro de você. Nem toda crítica tem o direito de ecoar na sua alma. Mas, por vezes, é justamente isso que acontece. Você entrega poder emocional a quem nunca construiu nada em você. Permite que palavras vazias se tornem verdades. E se fere não pelo que dizem, mas por ter esquecido de se proteger. É um vício sutil, buscar aprovação onde não há compreensão. Desejar aceitação de quem nunca te enxergou por inteiro e reagir como se cada comentário fosse um espelho fiel da sua essência. Mas não é. Nem tudo que te toca merece ser absorvido. Nem tudo que te atinge precisa ser abrigado. Epicteto escreveu: você se incomoda com quem não pagaria nem o preço de seu silêncio. E essa frase revela um poder que muitas vezes esquecemos. O de filtrar, o de reconhecer que nem toda voz tem peso, que nem todo olhar tem profundidade e que sua paz vale mais do que a resposta que você quer dar. A técnica do espelho vibracional é simples, mas profunda. Pergunte-se: isso que ouvi me constrói ou me reduz? Me desperta ou me drena? Me lembra quem sou ou me tenta esquecer? Só o que te eleva merece sua escuta. Só o que te fortalece merece sua atenção. O resto é ruído. Você não foi feito para viver na defensiva. Você foi feito para expandir. E a expansão exige foco, exige critério, exige consciência do que realmente importa. Então, ao se ver diante de críticas ou provocações, lembre-se, não se afaste da sua luz por causa da sombra alheia, porque a sombra só existe onde há luz. E se ela te segue, é porque você está iluminando. Continue presente neste vídeo, pois ainda há verdades profundas a serem lembradas. E se até aqui algo tocou você, curta este conteúdo, ative as notificações e inscreva-se. E se a ansiedade tem feito morada em você, clique no primeiro link da descrição para acessar o e-book Ansiedade sob Controle. Pode ser o seu primeiro gesto de retorno ao eixo. Lição 6. Aprenda a calar com dignidade. Nem toda resposta é necessária, nem toda palavra precisa ser dita. Em um mundo que valoriza o imediatismo, o silêncio virou resistência. Mas não um silêncio de fuga, e sim um silêncio de dignidade. Um silêncio que diz mais do que 1000 justificativas. Que escolhe a paz em vez da performance. Que entende que se defender nem sempre é se preservar. A compulsão por se explicar, por esclarecer,
por convencer, nasce de uma ferida antiga, o medo de ser mal interpretado. Mas o que é verdadeiro não precisa ser gritado. O que é íntegro se sustenta, mesmo no silêncio, principalmente no silêncio. Sêneca dizia: o silêncio é muitas vezes a resposta mais sábia, porque o silêncio lapida, refina, alinha, ele coloca o ego de lado e faz surgir a alma. A prática estoica aqui é clara. Fale apenas quando sua alma estiver limpa de ego, quando a intenção for lúcida, quando o tom vier da consciência e não da defesa. O silêncio não é ausência, é refinamento. Ele não apaga sua luz, ele a concentra. E, quando necessário, ele a transforma em ação firme e clara, sem ruído, sem pressa, sem medo. Permitir-se calar com dignidade é um ato de autoridade interior. É dizer ao mundo que você sabe quem é e por isso não precisa provar. E quando essa presença se instala, tudo ao redor começa a se alinhar. Lição 7. Reaja como se fosse seu último dia, com consciência e intenção. Há uma ilusão que nos acompanha desde sempre, a de que o tempo é garantido, que teremos outras chances, outras conversas, outros recomeços, e nessa ilusão justificamos nossos descuidos emocionais. Reagimos como se houvesse sempre um amanhã para consertar o que hoje ferimos. Mas Marco Aurélio nos traz um corte de lucidez. Você poderia deixar a vida agora, que isso determine o que você pensa, diz e faz. Essa frase não é sobre medo, é sobre presença, é sobre intenção, é sobre viver cada gesto como se fosse o último traço da sua história. Reagir com consciência é um ato revolucionário. É escolher não gastar sua energia com vaidades. É recusar o desperdício emocional de reagir sem pensar. É perguntar, antes de cada conflito: se este for meu último embate, vale minha paz? Essa pergunta transforma. Ela reduz o ego, dissolve a pressa, clareia o que importa. Porque no fim, ninguém se arrepende do que não respondeu. Arrepende-se do que disse sem sentido, do que fez sem pensar, do que machucou sem razão. O estoico é aquele que, mesmo no calor da provocação, lembra da eternidade de um instante. Ele não reage como quem sobrevive, ele responde como quem vive. E viver para o estoico é honrar cada escolha como um reflexo da sua essência, não da emoção do momento. Conclusão: você não controla o mundo, mas controla a forma como se move dentro dele. Tudo muda, o mundo muda, as pessoas mudam, as circunstâncias dançam em um ritmo que você não conduz. E diante dessa instabilidade, é natural querer se agarrar a algo, querer controle, querer garantias. Mas Sêneca lembra: nada é tão certo como a instabilidade do externo. O que é sólido fora se desfaz. O que parece eterno escapa. E nesse mar de variações resta apenas uma âncora: a forma como você se move. Marco Aurélio completou esse pensamento ao dizer: o universo é mudança, a vida é percepção. É a forma como você enxerga que determina a forma como você sente. E a forma como você sente determina a forma como você vive. Por isso, as 7 regras que exploramos aqui não são um escudo contra o mundo. São o reencontro com sua fortaleza interior. Você não precisa que tudo ao seu redor se acalme para encontrar paz. Você precisa lembrar que já possui essa paz, que ela está aí, enterrada sob camadas de reatividade, ruído, pressa e medo. E que a cada gesto consciente, a cada escolha de silêncio, a cada respiração com intenção, você se aproxima dela. No final de cada dia, a chave não é quantas vitórias você teve, quantas tarefas concluiu ou quantas pessoas te aprovaram. A chave é simples, mas profunda. Hoje, o que me tiraria do sério me tirou? Ou fui maior que isso? Essa pergunta é bússola, é termômetro, é portal. Você não é a folha ao vento, é a raiz que ninguém vê, mas sustenta tudo. E ao lembrar disso, nada te tira do centro, nada te arranca da calma, nada define quem você é, além de você mesmo. Se esse vídeo tocou algo em você, lembre-se de se inscrever no canal, curtir e ativar as notificações. Mas acima disso,
Lembre-se de permanecer, de aplicar, de se lembrar. E se você sente que sua ansiedade precisa de mais cuidado, acesse o primeiro link da descrição para baixar o e-book gratuito Ansiedade sob Controle. Pode ser o seu próximo passo. Não de fuga, mas de volta para si, de volta para o que realmente importa, de volta para onde nada mais te tira do sério.